Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, desejo a todos um ótimo fim de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Jogos Mortais 6, filme de 2009, dirigido por Kevin Greutert, sexto filme da franquia Jogos Mortais, lançamento da Lionsgate. Bom, na época já havia, nitidamente um esgotamento dessa fórmula de Jogos Mortais, e em 2009 você tinha esse sexto filme, que era o sexto filme em 6 anos de franquia. Bom, então desde 2004, no lançamento do longa original dirigido pelo James Wan, anualmente foram sendo lançados novos filmes, sequências, continuações, lançamentos da Lionsgate em parceria com a Twisted Pictures. Dessa vez o Kevin Greutert assumiu a cadeira de direção e aí você tem o retorno da dupla de roteiristas, o Patrick Melton e Marcus Dunstan, que assinaram também o roteiro de Jogos Mortais 5, como eu deixei claro, na minha última análise quando eu abordei Jogos Mortais 5. Inclusive eu tenho uma playlist aqui no canal da franquia Jogos Mortais, tá? Bom, acredito que Jogos Mortais 6 ele apresenta uma leve melhora em comparação ao quinto filme e ao quarto em questão de enredo e história. Inclusive o filme tenta, focar a trama, numa crítica social que é feita ao sistema de saúde americano, e aí para alguns isso é considerado algo positivo, porque foi um dos primeiros filmes da franquia a ter uma espécie de comentário social, só que alguns, entendem que esse comentário social ele é conduzido de forma caricata no filme e realmente você pode perceber isso em alguns momentos. Os últimos filmes da franquia era comum você ter um uso maior, você ter um foco, um direcionamento maior para o uso das armadilhas, e todo o impacto gráfico, todo o choque, da violência gráfica, da brutalidade que é apresentada na tela. Jogos Mortais 6 você tem uma diminuição do uso, das armadilhas e da tentativa de chocar o público através, da violência gráfica, daquele choque que é causado quando você vê pessoas sendo mutiladas, tripas e por aí vai. Em Jogos Mortais 6 você até tem esse choque visual, esse impacto, através da violência gráfica em uma determinada cena, mas aqui você tem um uso menor, uma diminuição, no uso das armadilhas. Então aqui a atenção não é direcionada apenas nas armadilhas, mas sim em algumas questões ligadas ao John Kramer, inclusive o Tobin Bell ele aparece através de flashbacks, o Jigsaw, e alguns concordam que ele, através da presença dele, consegue sustentar o filme e que esses filmes acabam se tornando interessantes mais por conta da presença do Tobin Bell interpretando o Jigsaw, mesmo que seja através de flashbacks. Mas é mais do mesmo. Jogos Mortais 6 não apresenta algo tão diferente assim dos últimos filmes, tá? O detetive Hoffman, interpretado por Costas Mandylor, assume o legado de Jigsaw, interpretado por Tobin Bell após a morte do agente Strand. Quando o FBI se aproxima de sua identidade, Hoffman inicia um novo e sádico jogo centrado em uma empresa de seguros, revelando finalmente os verdadeiros e complexos planos de John Kramer. Para esse sexto filme, foi planejado começar o filme exatamente onde o filme anterior terminou. E aí você tem diversos flashbacks, como de costume, que tornam possível a compreensão e ligação dos fatos, ainda que seja recomendável você conhecer no mínimo um pouco de alguns nomes, vítimas e alguns detetives dos filmes anteriores, ou seja, quem está assistindo Jogos Mortais e cai de paraquedas aqui não consegue dar conta. Por quê? Porque para dar conta você teria que assistir aos filmes anteriores, tá? A franquia Jogos Mortais acabou estabelecendo também uma marca que tirava o fôlego do público, que era o prólogo. Então, através do prólogo, você apresentava algumas situações que deixavam o público, de certa forma incomodado com o que estava vendo na tela. Bom, e aí você tem jogos bizarros, Aqui em Jogos Mortais 6 você tem sim, um teste, você tem um jogo que realmente te causa choque através da cena, o impacto da violência gráfica, porém não causa aquele efeito de tensão, tá? Que você encontrava, por exemplo, no primeiro, no segundo filme, tá? Aqui, inclusive, se configura como um dos piores já vistos na franquia. Bom, e claro que como característico da franquia Jogos Mortais, você tem sempre um desenvolvimento, em torno também de um plot twist final ou de uma grande reviravolta. Só que aqui nesse filme, o que está no terceiro ato, na minha visão, é bastante previsível, principalmente no que se diz respeito à ligação do Hoffman e da Jill, personagem interpretada pela Betsy Russell,
Você percebe que é previsível, tá? De certa forma, você percebe que o filme também, em muitos momentos, ele adota uma estética visual, né? Um estilo visual que se assemelha muito à de um telefilme, por exemplo. Só que também dá para notar que em muitos momentos a montagem ela é um pouco confusa, né, na transição de tomadas, né? Você percebe isso nitidamente também. Bom, os testes muitas das vezes deixam de ser lições de valorização da vida para se tornarem execuções e vinganças pessoais brutais comandadas por Hoffman. Bom, é uma franquia que você assistindo pelo entretenimento vale a pena, você dá play nos filmes para se divertir, né? Mas a gente sabe que são filmes, né, com um valor de produção de baixa qualidade, mas ainda assim, por todo o carinho, né, que o público tem por essa franquia, por todo o legado que representa Jogos Mortais, a gente acaba, né, assistindo, a gente acaba de certa forma se envolvendo, tá? Jogos Mortais 6 pra mim, ele apresenta uma leve melhora em relação a os filmes anteriores, tá? O quinto e ao quarto, por exemplo, porém não é nada mais do mesmo, tá? Bom, eu fecho Jogos Mortais 6 com nota 5. Bom, vou fechando a minha análise por aqui, esse seria meu comentário por hoje. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.